flowchart do Thiago, que ele fez a provocação, ele colocou diversas bolinhas lá, que são diversos segmentos que estão sujeitos a serem impactados pelo blockchain. E ele falou na apresentação dele, um deles é cartório. Então, na medida que outros segmentos também sejam impactados, esses segmentos também fazem com que o segmento financeiro também se mova junto. Então, o segmento financeiro ele não é um ser isolado na sociedade, e também uma série de coisas precisam acontecer paralelamente para que essas tecnologias também sejam incorporadas ao segmento financeiro. Por exemplo, no caso do crédito imobiliário, depende extremamente de cartório, automóvel, e igualmente depende dos DETRANs. Então, existe uma série de outras coisas que precisam acontecer também e que também dependem da adoção do blockchain. Sim, tem um outro possível uso também que acaba nos auxiliando a dar agilidade para o cliente e redução de custo, que é a aprovação de poderes. Então, aquela pessoa que está transacionando no banco, seja no varejo ou seja no banco do atacado, ela tem aquele poder para assinar ou fazer aquela solicitação, também é um outro possível uso. Tem uma pergunta aqui para mim. Você acha favorável o uso do Bitcoin? Como enxerga as subadquirentes aceitarem as transações de Bitcoin? Eu, particularmente, acho o Bitcoin uma coisa ruim. Ruim porque, primeiro, não é regulado. Então, uma coisa que não é regulada, você não tem um Know Your Client, qualquer um pode comprar, qualquer um pode fazer, e da mesma forma que existem pessoas honestas e sérias que usam o Bitcoin para comprar bens, para comprar até imóveis, né? A gente tem histórias disso. Existem pessoas também que usam isso de uma forma ruim, traficantes de tóxico. Eu estava lendo na semana, há 15 dias atrás, uma reportagem de um caso de um hospital em Los Angeles que foi invadido por um hacker, e esse hacker derrubou o sistema desse hospital, e o hospital estava trabalhando na mão, tudo com papel, passando papel de um setor para o outro, quer dizer, lidando com vidas, e esse hacker exigia um resgate desse hospital para que ele ligasse de novo os sistemas de 9.600 bitcoins. É muito comum também empresas que têm redes serem atacadas, né, com os bombardeios, né, que vêm normalmente de países que não são muito sérios, né, então os caras começam a bombardear a rede para tentar derrubar, né, gerar muita transação, gerar muito tráfego dummy, e tentar derrubar aquela rede, e depois o cara vai lá e pede um resgate, fala, eu não faço mais isso, você me depositar tantos bitcoins. Então, uma coisa que não é regulada, que está à margem da lei, que permite esse tipo de prática, e que não é pouca, né, a gente que está no mercado de meio de pagamento vê diversas situações como essa, eu não vejo com bons olhos. Inclusive, eu acho que essa vai ser provavelmente a principal razão do desaparecimento desta moeda, porque é uma moeda à margem da sociedade. Tá? Então, a segunda pergunta em relação aos subadquirentes, quer dizer, como eu não acho que isso serve para a sociedade, eu acho que não serve para nenhum segmento da sociedade. Tem uma pergunta aqui para o Thiago. Em sua apresentação aparece o logo da Swift. Depois você comentou a tecnologia e os 10 minutos que o blockchain possui. Poderia comentar a sua opinião sobre a perspectiva de aplicar o blockchain para high value, high volume transfer, por exemplo? Boa pergunta. Do trade finance aí que você ainda há pouco falou. Eu só fiquei em dúvida se é high volume transfer ou high frequency trading. High value, high volume transfer. Tá. Bom, a gente tem visto, eu acho que deve ter gente da Swift aqui também. A Swift deve estar olhando para isso e estabelecendo um padrão, né? Eu não sei aqui como é que a gente aplicaria isso para high volume transfer, principalmente na questão do tempo. É algo que o pessoal deve estar estudando e os grupos devem estar olhando.
até para entender se essa aplicação, se esse vai ser o padrão de mensageria da SWIFT aqui na troca de mensagens entre países, né? Lembrando que aqui o nosso é o SPB, a SWIFT hoje, a mensageria da SWIFT é diferente da mensageria do SPB. Eu sei que existem intenções e conversas e grupos para tentar padronizar isso, e no meio disso tudo chega a tecnologia blockchain, né? Então a gente tem um espaço aqui para evoluir ainda, para entender como é que vai padronizar isso nessa mensageria. Eu não saberia aqui responder sobre o High Volume Transfer. E para High Frequency Trading, com certeza nesse momento ainda não. Rapoport, pergunta para você. E aí eu vou engatar uma outra pergunta em cima. Uma área inovação, uma área dentro da empresa ou uma cultura dentro da empresa toda? E aí eu engato o seguinte: fazer com gente de dentro ou usar gente de fora? Acho que não tem o modelo certo, né? Acho que as empresas têm testado diferentes modelos. Uma área voltada para a inovação, que seja medida por quanto de inovação que ela traz, ela tem o benefício óbvio que ela tem que fazer algo. Então você vai ter que chegar no final do ano e estar fazendo alguma coisa diferente. O lado negativo aqui é que a gente volta na inovação pela inovação. A gente pode criar coisas que não tem nenhuma materialidade para o negócio. Agora, se essa área de inovação conseguir propagar a cultura de inovação, essa sim, as pessoas terem a ciência e a consciência, que tem que estar mudando continuamente aquilo que elas fazem, para atender melhor os clientes, para cortar custo, para gerar mais valor, aí sim você vai estar dando um passo muito importante para frente. Complementando a resposta do Rapoport, lá na Cielo, um dos valores nossos é inovação com resultados. Fazer inovação por inovação é videogame de criativo. Não serve para absolutamente nada. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa relacionada à inovação, a gente procura ver o business case dessa inovação. Se isso realmente é uma coisa que tem valor para o cliente, se o cliente vai gostar, se o cliente vai comprar e se isso vai gerar valor para o nosso acionista. Senão, pode ser uma boa ideia, pode ser bonitinho, é legal trazer num evento como esse e mostrar, né? Mas outro dia eu vi num hackathon uma aplicação bem legal. O cara fez um drone desse que entregava remédio numa favela via drone. Super bacana, não serve para nada. Imagina na favela, o cara vai dar tiro no drone, não vai chegar um remédio na casa do cara. É uma inovação que não serve para nada. É bonito, é bacana, ganhou o prêmio do hackathon, mas não serve para nada. Entendeu? É tipo buzina de avião. Então, não serve para absolutamente nada. Bom, tem uma pergunta aqui para você, Rapoport. Apesar de ser dito que o futuro dos meios de pagamento será através da vertente digital, por que os emissores no Brasil estão demorando tanto a implementar a tokenização? Bom, pessoal, o sistema brasileiro hoje é um dos mais avançados do mundo. Aqui a gente teve o privilégio de ter muita fraude, historicamente. Isso nos forçou a adotar algumas tecnologias que algumas partes do mundo só estão adotando agora. Teve também muito investimento das redes adquirentes em expandir o parque no país, em estarem todas linkadas em alta velocidade. E a verdade é que hoje você tem ali um compartimento, né, um plástico, com um chip isolado, portanto muito menos sujeito à invasão de fraude, e que você consegue fazer uma transação em menos de meio segundo e que é praticamente inviolável. Quando você sai dessa premissa, a tokenização é um pouco menos atrativa. Quando você pensa na solução do problema que a tecnologia traz, Tiago comentou um pouco aqui do blockchain resolvendo o problema do cartório. Você está saindo de algo que você tem que fisicamente olhar algo num armário para algo que você vai fazer eletronicamente. Você tem uns 5 degraus de separação para resolver aquela transação. Então é uma tecnologia absolutamente disruptiva. Quando você pensa em tokenização para uma transação física, aquela transação não está trazendo quase nada para o portador. Agora, de novo, no e-commerce, aí você está realmente adicionando valor, gerando disrupção, e essa sim vai pegar. Tiago,
nessa corrida de inovação, especificamente relativamente ao blockchain, os grandes bancos, os grandes adquirentes, os grandes players, saem em desvantagem perante os novos e inovadores entrantes? O blockchain não seria muito disruptivo em um mercado bastante conservador? Eu não acho. Eu acho que nós estamos numa condição igual aqui, nesse momento. A tecnologia é nova. A gente, obviamente, está olhando para todas as startups, para todas as fintechs que aparecem em cima disso, como é que eles estão utilizando. Nós temos, inclusive, promovido isso via o Cubo, incentivando startups brasileiras a nascerem e criarem soluções utilizando o blockchain. A gente está de portas abertas para receber essas empresas e verem que soluções que elas estão aplicando ali, se a gente consegue aplicar também. Eu diria que o legado tecnológico que as grandes empresas têm, nesse momento, não são uma barreira para a adoção dessa tecnologia, porque ela muda tudo, ela muda o modelo, né? Então, eu diria que a gente parte de condições similares. Deixa eu complementar a resposta do Thiago, se me permite, Thiago. Eu vejo o blockchain como uma tecnologia extremamente cooperativa, né? Quer dizer, faz todo o sentido do mundo. Ele falou em hub de pagamentos para o sistema financeiro, faz todo o sentido do mundo você conseguir fazer a liquidação entre as duas pontas. Onde eu acho que esse jogo pode ser jogado e pode ser ganho, onde você vai se diferenciar, é o que você consegue construir de serviços. É a quantidade de inteligência que você vai construir, as aplicações que você vai conseguir fazer sobre a sua rede ou a rede compartilhada de blockchain. É o que você vai conseguir oferecer para o seu cliente, e não você ser dono de uma blockchain. Então, você, um startup que tem a tecnologia, ou alguém que consegue construir mais rápido, se não conseguir conversar com ninguém, não vai servir para muita coisa. Então, eu acho que essa é uma tecnologia, para mim, na minha opinião, cooperativa, como é o sistema financeiro. O sistema financeiro é um sistema cooperativo. Nós temos aí as câmaras de compensação, temos a própria CIP aí no mundo de adquirente. É extremamente cooperativo, é interoperável, e a diferenciação acontece no serviço e não na tecnologia propriamente dita. Aliás, a gente sempre, o Rapaport falou aqui do Uber. Qual é a beleza do Uber? O cara juntou várias tecnologias, ele não é dono de nenhuma das tecnologias. Ele juntou várias tecnologias, ele se diferenciou, foi no serviço, no que ele construiu, no que é diferente. Então, eu acho que vale o mesmo raciocínio para o blockchain. Você quer complementar alguma coisa? Thiago, dentre as diversas possibilidades, quais você acredita que serão as primeiras aplicações de blockchain bem-sucedidas para o setor financeiro? Bom, essa está similar a uma outra que a gente acabou falando. Eu estou vendo já o uso em trade finance, bancos utilizando. Na parte de commercial coupons aqui, na parte de fidelização, também tem gente utilizando. Na parte de transações dentro do próprio banco, como um pouco diferente, a Nasdaq está fazendo lá com as transações dela. Sistemas internos dentro de casa, como conferência de poderes, é uma possibilidade, e ela não muda tanto a vida do cliente, mas ela dá uma certa agilidade. Então, eu acho que essas transações que requerem documentação pesada podem ser as primeiras utilizações para a tecnologia. Eu tenho uma pergunta provocativa aqui. Eu acho que alguém da plateia quer que vocês discordem de mim sobre a minha opinião a respeito do Bitcoin. Querem a opinião de vocês a respeito da minha opinião sobre o Bitcoin. Dilson, naquilo que a gente conhece hoje, eu estou completamente de acordo contigo. Agora, para o futuro, toda inovação aqui é bem-vinda. Agora, quando a gente fala de dinheiro, pessoal, patrimônio, isso precisa de muita certeza, precisa de confiança. Se você não tiver uma confiança absoluta, aquilo não vale nada. Não basta ter 99% de certeza aqui, né? Imagina tudo que você tem poder desaparecer do dia para a noite. Você fazer uma transação hoje e a pessoa que está do outro lado não ter certeza se vai chegar do outro lado. Confiança para o nosso mercado é tudo. Se o Bitcoin oferecer essa confiança, ele estará lá com certeza.
Eu gosto de tecnologia, né? E a parte que eu gosto do Bitcoin é que ele foi um enabler para uma tecnologia. Então, a gente não estaria falando de blockchain se o Bitcoin não tivesse sido o caso de uso que provasse que a tecnologia funciona. Mas acho que a gente tem que prestar atenção. Eu concordo com a questão do lastro, concordo com a questão da regulação, mas existem bons negócios aceitando o Bitcoin como pagamento, inclusive aqui no Brasil, construtoras. Olhem no site das construtoras aí, uma ou outra aceita pagamento em Bitcoin. Então a gente não pode fechar o olho para isso, né? Entendemos todos os usos ilegais, a questão de transferência de dinheiro. Eu li que a Argentina usou bastante lá na época da questão do lastro com dólar, Grécia, idem. Então, assim, acharam o seu meio, né? Como utilização, eu acho que para ser legal ela precisaria ser regulamentada. Mas só que, olhando aqui para o aspecto de tecnologia e para o aspecto de enabler de possibilidades, me agrada. Viu como é democrático aqui o painel? Rapaport, uma tecnologia, uma inovação pode gerar a necessidade do mercado, pode gerar uma necessidade de mercado ao invés de gerar uma demanda por uma nova tecnologia. É possível conciliar os dois modelos? Sem dúvida, uma nova tecnologia, a gente viu ali a corrida virtual de drone, né? Ninguém pensou naquilo, gerou um mercado que ninguém jamais tinha imaginado e que hoje tem filas de pessoas que estão querendo treinar e participar. Então, quando as novas tecnologias surgem, a gente realmente não sabe ao certo todas as possibilidades que a gente vai ter. Agora, se você vê que é algo que está começando a funcionar, de novo, aquela parte da humildade, vamos parar, vamos repensar e, se for o caso, vamos jogar tudo fora e vamos reconstruir para essa nova tecnologia. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui, eu não sei se alguém ainda quer lançar uma pergunta, eu vou fazer uma última vez o refresh aqui, sessão de perguntas encerradas. Eu vou pedir para o Rapaport e para o Thiago fazer as considerações finais. Bom, como a gente conversou, né? Estamos no momento de entender essa tecnologia, de entender as possibilidades, os casos de uso. Existe bastante conversa a ser feita, existe bastante padronização que estamos buscando, entender qual protocolo exatamente aqui será utilizado, onde é que nós iremos de fato empregar com mais empenho ou menos empenho nesse momento. Eu concordo com o Gilson que nos próximos 2 anos essa tecnologia deve evoluir bastante, a gente deve escutar bastante sobre ela e que nos próximos 5 ela já vai estar interferindo aqui nos nossos hábitos, né? Nós estamos abertos a conversar sobre a tecnologia, a gente tem fomentado startups no Brasil aqui via o Cubo que queiram estudar, trabalhar, criar soluções em cima dessa tecnologia, não só diretamente relacionado ao segmento financeiro. Então, nesse sentido, o Itaú está de portas abertas aqui via o grupo de tecnologia para receber conversas, bate-papos, ideias que a gente possa vir estar utilizando essa tecnologia no segmento financeiro, no mercado brasileiro. Só queria agradecer aqui vocês. De novo, não tem o que se temer na tecnologia, na inovação. E se você for um seguidor, seja um seguidor tranquilo e só não pode ficar parado. Ver que os outros acharam alguma coisa que você não tem e você continuar da maneira que estava trabalhando. Bom, o futuro, como eu falei, se a gente tivesse no século passado, o futuro demoraria bastante tempo e hoje o futuro é praticamente o presente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num ecossistema, o ecossistema financeiro brasileiro é extremamente criativo, extremamente inovador e, ao longo dos últimos 60 anos, se deparou com uma série de desafios e, graças à tecnologia e inovação, se virou e construiu soluções extremamente úteis, extremamente inovadoras, tecnológicas, e a gente compensa cheque no mesmo dia, a gente faz TED, a gente faz transações com absoluta segurança, com chip e
senha nos terminais de POS dos adquirentes. Então, quando a gente olha para o sistema financeiro brasileiro, incluindo as empresas de cartão de crédito que estão embutidas nesse ecossistema, nós somos extremamente criativos, extremamente inovadores com resultado. Então, ao mesmo tempo que o futuro, a inovação, tecnologia é um desafio e é alguma coisa que é disruptiva para nós e pode nos desintermediar, é também uma grande oportunidade e é a grande energia e foi o grande alavancador e foi o que nos trouxe até aqui, que fez esta indústria ser o sucesso que é. A indústria de cartões de crédito, a indústria bancária é o sucesso que é, graças aos desafios, quantas vezes eu já ouvi falar da disrupção, da desintermediação e dos desafios que essa indústria iria sofrer. Então, ao mesmo tempo que a gente viu um monte de desafio, um monte de ameaças aqui, eu vejo eu olho para esta indústria, para as pessoas que estão nessa sala, vocês, e vejo uma grande oportunidade e tenho certeza que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós vamos estar ainda bastante bem sucedidos nestas novas tecnologias de inovação e blockchain. Queria agradecer a todos, agradecer a Bex, fantástico, dar os parabéns pelo CEMEP, fantástico, agradecer a audiência e a paciência de ficar com a gente até essa hora, depois de um dia cheio. Muito obrigado. Gilson, vamos fazer uma foto oficial com todos juntos, por gentileza. Aqui um pouquinho mais para frente, por favor. Thiago Charlet, Gilson Ribeiro, pela participação nesse painel. Muito obrigada.